com aquela resposta eu consegui, e claro, as ações que a gente passou a fazer depois, a gente conseguiu preencher esse vazio nela e em nós também. A gente sente um vazio dentro da gente e ele tem que ser preenchido. E há várias maneiras de preencher esse vazio. Mas para isso é necessário chegar lá, ter muita humildade e paciência para consigo mesmo, para com os outros e estar disposto a fazer a experiência de Jesus. Por que Deus não pegou outros bandidos, ladrões por aqui? Por que ele teve que pegar ele e assim? Acho que Deus é injusto. A sociedade que se está construindo hoje, ela não tem um enraizamento. Ela é muito frágil, muito inconsistente. Diante de qualquer probleminha, as pessoas se apavoram, não sei lá o quê. Porque hoje a gente vive de uma forma que as pessoas simplesmente vão lá na catequese, cumprem o seu horário e acham que a partir daí está resolvido. E na verdade não é bem assim, né? Quando o Senhor diz que, por exemplo, Deus é amor, seria nesse sentido? E também de Deus fazer por nós, servir a nós, ou nós servir a Deus? Consegue explicar um pouquinho melhor isso? Assim, na medida em que o coração do homem e da mulher vai sendo iluminado, ninguém mais segura. Ai, a igreja está em crise, a igreja está isso. Como é que está em crise? Se Jesus está nela. Começa agora o programa Mapa da Riqueza, com o apoio de Cervejaria Lasberg. Feita no berço nacional da Oktoberfest, cervejaria mais premiada do Oeste Catarinense. Quem conhece sabe, Lasberg é qualidade e sabor incomparável. Berwanger Contabilidade, serviços de abertura e manutenção de empresa de todos os portes, além de consultorias nas áreas contábil e fiscal. Tudo isso porque conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Despachante Roberto, serviços de primeiro emplacamento, licenciamentos, transferências, alterações de dados, segunda via, mudanças de características e demais serviços do ramo. Escritório no centro de Itapiranga. Fone Whats 36770111. Sicredi, escolha uma alternativa mais próspera e colaborativa para a sua vida financeira. Sicredi, construímos juntos comunidades mais prósperas. Lupo.fitness, roupas e acessórios da linha fitness e esportiva. Produtos com conforto, qualidade e durabilidade é na Lupo Esporte Itapiranga. SN Equipamentos, há 18 anos no Rio Grande do Sul e há 4 anos em Santa Catarina. Toda linha de equipamentos para suíno e avicultura em um só lugar. Gesconver, um ecossistema de soluções em consultoria, treinamentos e cursos para empresas e profissionais. Acesse gesconver.com.br e saiba mais. Francar Motos, concessionária Yamaha. A Francar Motos Yamaha e Veículos garante qualidade, conforto e segurança para você e para sua família. Concessionária autorizada Yamaha para Itapiranga e região. Vá até a Francar Yamaha Motos e Veículos Itapiranga e realize seu sonho. Você conhece a Revisa Auto Center? A Revisa é uma loja completa para o seu carro que desde 2016 chegou a Itapiranga para garantir o seu conforto e segurança na estrada. Uma Auto Center com toda a parte de mecânica, ar-condicionado quente e frio, baterias, injeção eletrônica, suspensão, amortecedores, pneus e muito mais. Aqui você encontra profissionais qualificados e equipamentos atualizados para deixar o seu carro em ótimas condições. Eu sou o Peter Paulo. Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque eu estou bem. Sejam muito bem-vindos a mais um programa, o Mapa da Riqueza. Me chamo Léo Jung e esse programa que é uma parceria da SA TV com o programa do Único Atalho.
E hoje nós estamos aqui para falar de um tema muito importante, que é a vida espiritual. E quem está aqui para falar comigo desse assunto hoje é o Padre Dionísio Kerbes. Padre, muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa noite. Boa noite, agradeço a todos os que vão nos acompanhar neste momento de reflexão. A vida é tão importante que a gente não pode perder tempo. E especialmente nessa dimensão que nós vamos conversar um pouco sobre a nossa vida espiritual. Já diria no início, sem uma vida espiritual a gente não vive e não é feliz. Agradeço essa oportunidade por terem me convidado para partilhar um pouquinho daquilo que a gente vive, daquilo que a gente também trabalha com o povo ao longo de tantos anos. Muito obrigado. Padre, eu acredito que esse assunto ele seja realmente muito importante, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que demorei para perceber a importância desse assunto, né? De você realmente levar a vida espiritual a sério. Porque hoje nós vivemos em um mundo onde, por exemplo, vou falar por mim, né? Fui batizado, fiz a comunhão, fiz a crisma, né? Só que tudo de uma forma, a gente pode dizer assim, sem saber o porquê, né? Fui pai 2 vezes sem casar, né? E a primeira vez que eu fui pai também fui muito cedo. Então, o objetivo hoje é a gente entender realmente a importância desse assunto, né? E também a gente discutir um pouco como isso é passado para as pessoas, né? Porque hoje a gente vive de uma forma que as pessoas simplesmente vão lá na catequese, cumprem o seu horário e acham que a partir daí está resolvido. E na verdade não é bem assim, né? A religião ela precisa ser vivida, né? E não simplesmente ensinada. É mais ou menos por aí? Olha, está abordando vários temas aí que merecem um aprofundamento. Eu sempre penso, quando eu reflito sobre a nossa vida cristã, sobre a igreja, sobre a fé, palavra de Deus, me surgem muitos elementos e também muitos questionamentos. E eu pensando também aqui na evangelização que aconteceu aqui em Porto Novo, a gente tem reflexos hoje daquilo que foi passado para nossos avós, nossos pais. Um dia minha mãe me disse assim, vocês padres também nos enganaram em muitas coisas, né? Não é tão verdade aquilo que vocês afirmaram. Eu disse, é verdade mesmo, né? Porque cada época tem um momento. Bom, você questiona a questão, diria, não da espiritualidade. Toda essa questão que você diz, primeira comunhão, Eucaristia, mandamentos, sacramentos, tudo isso faz parte da religião. E você pode fazer tudo isso sem ter a experiência de Deus. E não tendo a experiência de Deus, as outras coisas são todas externas. Elas com o tempo não vão se esvaziando e não vão dizendo mais nada. Por isso é importante a gente entender o que é fé, o que é espiritualidade. Não é qualquer experiência, né? Tem às vezes pessoas que dizem assim, e aqui eu tenho do meu amigo teólogo Castilho, né? Já velhinho, mais de 93 anos, diz assim, né? Se a pessoa não descobrir um pouco a experiência de Deus que Jesus viveu, a religião é chata, não serve para nada e não vale a pena. Refletindo sobre toda a organização mesmo catequética, eu fico me questionando seriamente, vale a pena hoje fazer esse tipo de catequese que nós estamos realizando? É o momento
em que os pais trazem, graças a Deus, ainda trazem os seus filhos, desejam e querem que façam primeira comunhão e Eucaristia, e depois, quando terminam, bom, pronto, estou formado. Essa é uma visão errônea, falsa. O cristão não se forma, ele sempre está em formação. Até diria assim, a gente encontra muitos cristãos, e essa talvez seja uma das dificuldades, não de todos, mas de muitos casais, de muitas pessoas pertencentes à comunidade. Nós não conhecemos realmente a fé cristã. Nós não conhecemos profundamente o que é ser cristão. Nós não conhecemos a Bíblia. Eu diria assim, olha, 80% quase dos católicos são analfabetos na Sagrada Escritura, e a fé provém da palavra. E se nós não estudamos, como também estudamos outros assuntos para a nossa formação profissional, a nossa fé vai minguando, ela vai desaparecendo. E de repente estamos neste mundo, né, que a gente diz pós-moderno, ou nesse mundo secularizado, que coloca Deus fora da existência da nossa vida. Então essa questão dos sacramentos deveria ser repensada e aprofundada de uma maneira um pouco mais séria. Porque eu vou falar por mim mais uma vez, né? A minha experiência, como que ela foi, né? Além dessa pequena parte que eu já contei, eu vou contextualizar um pouco mais, até com uma história que eu já contei aqui num programa anterior, que eu sempre fui aquela pessoa que ia na missa lá 2, 3 vezes por ano, né? Fazia ali uma oração, às vezes nem todo dia, né? Mas porque é um costume nosso, né? Mas eu percebi realmente a importância de ter uma vida espiritual, de levar isso a sério e de realmente ver que isso é um caminho que nos leva para um destino. Quando um dia minha filha mais velha chegou para mim e pediu assim: pai, minha amiga me falou que o pai dela nunca vai morrer. Você também nunca vai morrer? Aí eu falei para ela assim, né? Porque eu fui pego de surpresa, eu nunca havia pensado nisso. Então eu falei para ela: minha filha, o pai vai morrer. Só que a gente um dia vai se encontrar lá no céu. Mas para isso, o papai precisa ser uma pessoa boa. E para você ir para o céu, você também precisa ser uma pessoa boa, né? Então, eu poderia ter dito para ela que eu não ia morrer, só que essa não é a realidade da vida, né? E poderia também ter dito para ela que não, quando a gente morre, a gente simplesmente é enterrado e pronto. Só que aí, sinceramente, com que vontade que essa menina continuaria vivendo sabendo que o destino é só esse, né? Então foi a melhor resposta que eu encontrei naquele momento, e a partir disso eu comecei a pensar, bom, eu preciso viver isso, eu preciso passar isso para ela, né? Eu não posso só falar não é o suficiente. E foi aí que com 20 e tantos anos de vida, né, eu, né, como pai, pensei, não, eu preciso levar isso a sério. Então eu e minha esposa conversamos, e resolvemos levar isso a sério. E resolvemos também seguir na própria religião católica, porque a gente já havia começado por ela, né? Mesmo que, como o senhor falou, formado, né? Só que de forma incompleta, ignorantes no conhecimento, como o senhor também acabou de falar. E a gente resolveu continuar nela, né? Porque a gente já havia começado por ela e porque a gente percebeu que a religião ela é um mapa validado que nos leva para esse destino e que é só seguir, né? E a gente, a partir disso, começou com esse conceito de começar tentando ser uma pessoa boa, né? Sim.
Posso fazer Fica à uma vontade. observação em relação a isso? Eu acho que a primeira coisa que você, como pai e tua esposa, deveriam fazer é agradecer a Deus. É agradecer a Deus porque no momento da tua vida, da história de vocês, a filha se tornou uma mediação para que vocês pudessem aprofundar outras questões que não estavam mais no horizonte. E isso despertou em vocês, e assim como pode despertar em muitos pais, e muitos jovens também, independentemente da idade. Certas questões, certas perguntas são frontais, elas nos abrem um horizonte maior. Então imagina a tua filhinha, através dessa pergunta tão simples, e quando a gente morrer, onde que vai parar? Tudo vai terminar. E você, dentro das tuas condições, você foi respondendo. Mas isso te levou, e isso pode levar a outras pessoas a iniciar uma caminhada em aprofundar a sua fé. E isso nós precisamos hoje. O mundo de hoje, como qualquer profissão, se ela não se atualiza, se ela não estuda, ela não acompanha. Na nossa igreja é a mesma coisa. Se nós não alimentamos a nossa fé, ela vai morrer. Simplesmente vai com a água embora. Agora, por isso eu digo, agradeça, que possibilitou justamente vocês entrarem num diálogo, despertou algo dentro de vocês que já existia. A fé, ela já existe, é dom de Deus dentro do ser humano, mas às vezes é necessário que alguém toque, desperte ou coloque questões atuais para que a gente possa aprofundar. Não é questão simplesmente de dar uma resposta muito simples, não. É um mistério. A vida e a morte é um mistério. Nós vivemos essa vida por graça, por puro dom de Deus. E assim haveremos também de passar neste mundo, né? Até gostaria de acrescentar, porque amanhã nós vamos celebrar a festa da Assunção de Nossa Senhora. O que é isso? É a participação de Nossa Senhora na vida eterna, na glória de Deus Pai. E nós somos vocacionados a viver neste mundo, sendo testemunhas de Jesus, assim como ele foi no tempo dele, dentro do contexto histórico, social, político, econômico em que ele viveu, mas nós hoje estamos num outro contexto e precisamos dar as respostas para a cultura, a mentalidade de hoje. Então essa questão, vida eterna, existe, evidente, pela nossa fé, nós cremos na vida eterna, é isso que nós rezamos no nosso credo. Agora, para as crianças, claro, a gente tem que usar, muitas vezes, a imaginação para que elas possam entender e compreender. Mas que nós passamos neste mundo, temos uma missão a realizar e nós um dia participaremos da vida que nós não conseguimos experimentar totalmente neste mundo, mas haveremos de ser glorificados para estar junto com Deus que nos ama e quer que todos sejam felizes. E padre, como o senhor falou, né, a vida ela acaba ainda sendo um mistério, a morte ainda é um mistério, né? E eu também já fui questionado, né? Léo, você vive isso? Vocês estão tentando viver isso? E se Deus não existir? Alguma coisa nesse sentido, né? Sim. Eu digo, tá tudo bem. Porque mesmo se Deus não existir, se a gente chegar lá no final, né, e descobrir esse mistério, né? Sim. A minha vida ela foi melhor. Eu eduquei meus filhos para o bem, né? O meu relacionamento foi melhor por isso. Eu trabalhei melhor com isso. Então, de qualquer forma, mesmo se eu fosse chegar lá no final e descobrir esse mistério, que Deus talvez não exista, alguma coisa nesse sentido, valeu a pena igual.
São esses os grandes questionamentos que são feitos, né, para um cristão, para um católico, para quem tem fé. Graças a Deus, nós temos a nossa fé em Cristo Jesus. E a partir de Jesus, ele é o revelador do mistério santo de Deus. E aí eu gostaria de colocar um tema que nesses dias eu até passei para um grupinho sobre a Santíssima Trindade, esse mistério santo de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Que tudo criou, que tudo acompanha. E podemos afirmar também, nós não viveríamos se Deus não nos sustentasse. Não viveríamos. Tem o Salmo 102, 103, que diz assim muito claramente, é só retirar o sopro e a gente morre. O sopro da vida que é de Deus, é Deus em nós. Então, diante desse mistério que nós não jamais vamos entender intelectualmente através da nossa razão, não, nós não vamos conseguir decifrá-lo. Deus é isto, é aquilo, para lá e para cá. Deus, a melhor definição é, Deus é amor. E você só vai entender Deus se você ama. E para quem ama, quer estar junto do amado para todo sempre, na vida e na morte. E diante desse mistério santo de Deus, a melhor atitude que nós podemos ter na vida é nós nos abandonarmos a Ele. Isso significa o quê? Não é simplesmente dizer Deus faça tudo. Não, é assumir a sua responsabilidade, mas é tentando descobrir que esse Deus que a gente fala, esse Deus que a gente tenta seguir, Ele está em nós, Ele está conosco. Ele está dentro dos nossos corações. Aí poderíamos colocar a história de Santo Agostinho, que também teve dúvidas e foi procurar Deus em tudo que é parte, filosofia, estudos, seja lá o que for, né? Não encontrou. Deus não se encontra somente na razão. Ela ajuda a nos encontrar, a pensar e a refletir. Mas Deus se encontra, como diz Santo Agostinho, dentro de si. Tarde te amei, te procurei em tantos lugares fora e depois te descobri que estavas próximo de mim, dentro de mim. Agora, essa questão que você coloca, e como é que se eu lá chegar, é uma dúvida de fé, né? Eu diria assim, vive a tua vida, faça o bem, ama o que podes fazer da melhor maneira possível. Abandona-te nas mãos de Deus e Ele vai te guardar e te sustentar e não vai desprezar nenhum momento da tua vida, da tua história. Por quê? Porque Deus ama. E para quem ama, acolhe sempre. Padre, quando o senhor diz que Deus é amor, eu vou explanar um pouquinho do meu conceito de amor. Eu vejo que o ser humano, em si, eu acho que naturalmente ele já nasce um pouco egoísta, né? Com um certo, talvez, amor próprio, a gente pode dizer assim. Então eu tento levar essa questão de amar, de amor, em você fazer para o próximo, você servir o próximo, né? Quando o senhor diz que, por exemplo, Deus é amor, seria nesse sentido? E também de Deus fazer por nós, servir a nós, ou nós servir a Deus? Consegue explicar um pouquinho melhor isso? Sim. Você diz, o próprio ser humano, ele é um pouco egoísta desde todo sempre. Sim, nós somos um pouco egoístas porque nascemos dentro de um contexto, dentro de uma história que é muito egoísta. E nós somos atingidos por esse egoísmo, por essa mentalidade corrompida, do vale tudo. Sim, a criança já nasce praticamente com isso. E a sociedade vai fortalecendo esse egoísmo até nas famílias, né? E na sociedade nem se pode discutir muito. Agora, esse amor
você vai visibilizá-lo, você vai transmiti-lo. E eu diria assim, não é somente transmiti-lo por palavras, mas o que vale é o teu testemunho, é a tua vida, são os teus gestos. E manifesta este amor de múltiplas formas e maneiras. Tu ama tua esposa, tu ama teu filho, tua filha, e tu expressa o teu amor de um jeito, de outro jeito, não sei lá o quê. Agora tinha os dias dos pais, é um presentinho, é uma rosa, é um chocolate, é uma pizza. São gestos, ações concretas, e não palavras. As palavras ajudam a explicitar. Então, o amor, diz Tiago, se mostra mais em palavras do que em ideias, se mostra mais em ações do que em ideias e palavras. E padre, quando até o senhor citou, né, aquela pergunta que a minha filha me fez, ela de certa forma nos despertou para algo que já existia, né? E eu vejo isso da seguinte forma: existe dentro de nós um espaço vazio, que só pode ser preenchido por Deus, né? Pela espiritualidade. E eu acho que a partir desse momento, né, através dessa pergunta que ela fez para mim, eu vi que com aquela resposta eu consegui, e claro, as ações que a gente passou a fazer depois, a gente conseguiu preencher esse vazio nela, né? E em nós também. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre a importância, né, da relação com Deus e de preencher esse vazio, né, com a prática da espiritualidade. Como preencher esse vazio e a importância dele? A questão é se nós conseguirmos preencher esse vazio totalmente. É bonito escutar você falando desse jeito, né? A gente sente um vazio dentro da gente e ele tem que ser preenchido. E há várias maneiras de preencher esse vazio. A gente tem exemplos, né, de famílias, de jovens, de pais, mães, que tentam encontrar a felicidade ou preencher esse vazio e não conseguem. Porque tentam preencher com coisas, com substâncias, com ideias, né, que não vai ajudar, vai aumentar ainda mais. Porque eu imagino esse nosso espaço onde mora Deus, no meu eu profundo. E para a gente se encontrar com o seu eu profundo, é necessário muitas vezes abrir muitas janelas, muitas portas. É preciso fazer uma limpeza, às vezes, de tudo aquilo que está dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, para que Deus possa surgir. Isso é que nem o tesouro escondido, né? Que é preciso procurar. Ou, diria agora aquele exemplo, lembra daquela mulher que perdeu uma moeda? Eu só pego esse exemplo. O que ela fez? Ela sentiu que estava perdendo alguma coisa importante da sua vida. E ela começou a se mexer. Ela começou a procurar. Que nem vocês, a partir da filha da pergunta, vocês estão começando a se mexer, a procurar, a se inquietar, a tentar preencher esse vazio. E isso é trabalho espiritual. Isso é o Espírito Santo que está trabalhando, movendo, né? Dando força, ânimo, coragem para que continue. Que nem aquela mulher que não parou de varrer a sua casa até que encontrou a moeda. E aí ela ficou feliz. O que ela encontrou? O seu verdadeiro eu. Seu verdadeiro eu. E o homem e a mulher não descansarão enquanto não se encontrarem profundamente consigo, com Deus e com os outros.
E quando o senhor diz, né, que hoje existem muitas pessoas tentando preencher esse vazio, mas de certa forma não conseguem ou não encontram, ou às vezes já começaram a preencher, só que não perceberam isso ainda, né? Porque como o senhor falou, é uma formação constante, ela não tem fim. Isso, exatamente. Poderia dar vários exemplos aqui, como é importante quando a gente descobre algo, a persistência, a perseverança de continuar buscando. E quando encontrou uma resposta, continue buscando, porque há outras respostas ainda, né? E as respostas, elas talvez podem estar também no próprio sofrimento, muitas vezes, né? Porque a gente, às vezes, pode pensar assim, a minha vida não está legal, isso não está legal, estão acontecendo coisas ruins, só que durante a vida vão acontecer coisas erradas, né? A gente vai sofrer em alguns momentos e isso tudo é só a vida acontecendo, né? É impossível viver uma vida perfeita, né? Isso não existe. O sofrimento faz parte da caminhada e da vida. Nós, para chegarmos à vida, já temos que passar, a mulher passa pelo sofrimento do parto, né? Um exemplo muito interessante como as pessoas vão descobrindo pela dor e pelo sofrimento. Eu gostaria de dizer uma coisa, Léo, e também para as pessoas. Nós aprendemos muito, muito mais pelo sofrimento, pela dor, do que assim, pelo outro dia a dia normal. Eu até posso contar um exemplo meu prático. Sim, fica à vontade. Eu tive um irmão que teve câncer, cortaram a língua e tudo isso, e agora morreu. Aí veio um homem e disse assim, padre, por que Deus é ruim? Por que Deus não pegou outros bandidos, ladrões por aqui? Por que ele teve que pegar ele e assim? Acho que Deus é injusto. Ele disse, espera aí, não, Deus é muito bom. Muito bom. Nós aprendemos muito mais com a doença do meu irmão do que se ele não tivesse estado doente. Nós nos unimos muito mais em família por causa da doença desse nosso irmão. Se não tivesse acontecido, nós não estaríamos tão unidos. Bem, eu agora, sexta-feira, fui fazer o enterro daquele menino que nasceu da Karine, fez cesariana e morto, né? O Miguelzinho. Eu fui lá, ele estava lá. E como a dor, o sofrimento, une as pessoas, modifica, transforma. E a maioria das pessoas, os grandes santos, sofreram muito, né? Não há mudança, não há cristianismo, não há fé, não há ressurreição sem sofrimento. Se tu quer viver uma vida boa, bonita, ressuscitada, você tem que passar pela cruz, tem que passar pela morte. Não tem como. E esse é um dos problemas que eu gostaria, até agora eu tinha anotado aqui, uma frase muito importante, que hoje as pessoas geralmente não dão valor. Não é pela tecnologia e tudo isso, né? Mas, bom, se me volta a ideia, eu vou passá-la, né? Padre, enquanto o senhor encontra, aproveitando o gancho, Sim. Quem sofre, quem vive talvez uma vida sofrida, se é que a gente pode dizer isso, está mais perto do céu? Eu não diria, faz parte. Faz parte, eu não diria estar perto do céu, né? E aí vem a outra pergunta, o que é o céu? É um mistério. Esse mistério, né? E dentro desse mistério, a dor e o sofrimento faz parte, né? O céu é aquilo que Jesus tanto falava. O reino dos céus está no meio de vós, né? Trabalhai para que o reino de Deus cresça, o céu cresça, tudo isso, né? Então, o céu, ele já é algo
existente no mundo, em mim, na família, na sociedade, mas ele está muito bloqueado. Esse céu ainda não se expandiu. Ele pode se expandir e tem que se expandir cada vez mais. Agora, faz parte do céu, voltando ao assunto, que é um dos grandes problemas hoje, a maioria quer viver o céu sem passar pelas dificuldades que o mundo lhes apresenta. Por isso, eu até anotei aqui que um dos maiores riscos do cristianismo atual é passar gradativamente da religião da cruz para uma religião do bem-estar. O que significa isso? Queremos viver bem, sem problemas, né? Cruz, nem me fala. Eu não quero. É a psicologia humana, claro, afastar-se do sofrimento. Mas a sociedade que se está construindo hoje, ela não tem um enraizamento. Ela é muito frágil, muito inconsistente. Diante de qualquer probleminha, as pessoas se apavoram, não sei lá o quê. Eles não têm uma estrutura, uma personalidade realmente fundamentado em solo, numa raiz, em fundamentos mais pertinentes. E para nós, o grande fundamento é Cristo Jesus. É aquilo que Jesus diz. Tu quer construir a casa sobre a rocha? Construa. Tu quer construir sobre a areia? Construa. É a tua liberdade. É você que vai fazer as escolhas e as opções. Não venha depois culpar este e aquele, não. É tua opção. Para isso, na espiritualidade tem um elemento de suma importância, que é a do discernimento. As pessoas não sabem mais discernir, misturam as coisas, tudo, né? Afinal de contas, o que realmente ajuda a nossa família, a nossa sociedade? Parece que vale tudo. Não é bem assim. Então nós somos movidos pelo bom e pelo mau espírito. E muitas pessoas se deixam levar na gandaia. E nós precisamos realmente nos posicionar para decidir o que realmente vai ajudar a humanidade. A gente diz, né, que a função, por exemplo, minha como pai, de certa forma, é educar meus filhos para o céu. E isso, de uma forma bem geral, é você mostrar a diferença entre o bem e o mal, o caminho entre o bem e o mal, né? E eu acho que, padre, essas formas da gente contar essas histórias, né, dar esses testemunhos, talvez seja uma das melhores formas da gente hoje conseguir comunicar para as pessoas o que realmente é essa vida espiritual, né? Porque hoje, quando a gente vai, às vezes, para um lado muito técnico, muito teórico, talvez, como o senhor falou, as pessoas não estão ainda preparadas ou conseguindo discernir a ponto de entender a mensagem que aquilo realmente, às vezes, carrega, né? Quando a gente fala um trecho da Bíblia, quando a gente escuta uma partezinha da missa, a gente às vezes não consegue adaptar isso para a nossa realidade. Então, por isso também as pessoas às vezes acham, né? A missa é chata. É sempre a mesma coisa, né? E a verdade é que toda missa ela é diferente, né? Mas até chegar lá no sermão, por exemplo, os procedimentos ali eles são os mesmos. E talvez até chegar lá no sermão a pessoa até já perdeu o interesse porque ela não conseguiu adaptar aquilo para a vida dela. Então por isso eu gosto muito, sabe, dessas histórias, de contar essas histórias, porque realmente eu acho que isso que acaba às vezes conectando as pessoas no mundo de hoje onde a gente tem tanta informação. Sim, estamos vivendo num momento, para muitos dizem e se apavoram, para onde vai parar o mundo, não sei o que vai dar, estão preocupados. Claro, a ciência tem que se preocupar com os problemas que existem no mundo, porque foram criados também por nós, né?
Agora, eu acho que há preocupações exageradas. As pessoas não estão mais vivendo gratuitamente, livremente. O que é viver uma vida saudável hoje? Não é fácil. O que é uma alimentação saudável? Não é fácil. Desafios. O que é ter hoje uma família saudável? Há vários elementos que entram aí. E eu diria claramente, uma família sem espiritualidade, uma família sem fé, um jovem sem espiritualidade, ele não vai longe. Ele logo adiante vai dar cabeçadas, né? E aqui a questão também do vínculo comunitário. Muitos acham que eu não preciso mais da comunidade, eu não preciso mais de Deus. Que autossuficiência, que prepotência. E vai chegar um momento, eu às vezes acho que algumas pessoas, algumas, não todas, deveriam chegar ao fundo do poço para sentirem e perceberem que eles não são os únicos no mundo e que necessitam de auxílio e de ajuda de outros. Ninguém é tão autossuficiente que não necessite de alguém para crescer. E isso já se vê, nenhuma criança cresce sem a ajuda dos pais. Agora, em relação à missa, à celebração, o que nós fazemos? Primeiro temos que entender bem essa celebração, estamos fazendo memória da vida de Jesus. E depois de uma semana de trabalho, imagina, no Gênesis diz que Deus trabalhou 6 dias e no 7º dia descansou. Descansou para admirar a sua obra, a sua criação. Claro, hoje estamos no sistema capitalista. Bom, trabalha 6 dias, pelo menos tem um dia de descanso também. Então, a celebração é onde as pessoas, as comunidades, as crianças, os jovens, as famílias se reúnem para se colocar diante de Jesus e dizer: obrigado, Jesus, pelo alimento, pela saúde. Obrigado, Jesus, pela nossa vida de família. Estamos aqui tentando ser felizes. Dá-nos força. Nós necessitamos da Tua palavra. Por isso a importância na celebração da Eucaristia, ser ouvinte da palavra, atento. A maioria, 50% está distraída, né? A palavra está sendo proclamada, e às vezes de maneira também mal proclamada. Temos que reconhecer que precisa se preparar. Mas a palavra, ela é fundamental, é ela que entra nos ouvidos e mexe com os nossos sentimentos e nos ajuda a fazer as revisões. Além disso, imagina a Eucaristia. Ponto culminante onde Jesus diz: esta é minha vida. Se quer ser feliz, então viva de acordo com a minha vida. Eu vou te ajudar, eu te alimento, eu te sustento. Então é o pão. E aí rezamos o pão nosso de cada dia, né? Pedindo que o reino venha. E eu acho tão bonito quando as pessoas vão, por exemplo, ao encontro do Senhor Jesus e o recebem na mão aberta ali. Eu já tive experiências lá em Salvador do Sul, Montenegro, muita madeira, acácia. E muitos colonos trabalhavam com acácia, madeira, e tem uma coisa lá que eles usam nas fábricas. No fim de semana, muitos colonos vinham lá à mão escura, preta, assim, escura, do trabalho. E aí eu colocava, quer dizer, a Eucaristia na mão. Eu digo: que coisa maravilhosa, coisa fantástica. Isso é um mistério. Imagina, Deus, Senhor nosso, vem até a ti e você pode te alimentar. Então a Eucaristia, nós precisamos crescer muito nisso, né? Em várias dimensões,
Mas o centro, claro, é a palavra de Deus e a Eucaristia, e acima de tudo também é a formação da Assembleia. Eu não rezo sozinho, jamais. Nós sempre rezamos juntos, né? Ou mesmo na família. Claro, é diferente de antigamente. Antigamente se falava do imaginário religioso nesses dias, que hoje praticamente ele existe de uma forma diferente, mas antigamente ele estava mais presente, mais visível, né, nas nossas famílias e na comunidade. Então nos ajuda a nos aproximar de Deus, né? Hoje tem muita coisa que nos ajuda a afastar de Deus. Então são dinâmicas diferentes. Então precisa discernir o que ajuda e o que não ajuda. E assim, padre, quando eu falo, por exemplo, do bem e o mal, né? É porque assim, eu vejo hoje que muitas pessoas talvez não consigam ainda, e eu já fui uma delas e também digo que ainda estou nesse processo, né? Mas muitas pessoas talvez quando olham aí, aqui eu vou falar da religião católica especificamente, né? Mas, por exemplo, vamos supor que a pessoa que passou por esse processo de catequese, comunhão, crisma e tudo mais, ela pensa em levar isso também mais a sério, né? Sim. Quando a pessoa, daqui a pouco, ela se interessa pelo assunto e vai estudar isso, alguma coisa nesse sentido, talvez ela se assuste um pouco ao ler assim, né? Um católico ele precisa, por exemplo, ir na missa todo domingo. É demais. Precisa, por exemplo, ter filhos. Opa, acho que eu estou assustado, não é o momento. Precisa, por exemplo, viver a castidade, né? Sim. Até casar e tudo mais. Opa, isso não é para mim. Então, talvez essas coisas elas assustem ainda as pessoas. Bom, aí nós temos que distinguir algumas coisas. Ter consciência de que nós não estamos mais vivendo na cristandade, né? Ela já passou, essa época da cristandade, onde Deus era o centro. A cultura religiosa, né, que nós herdamos, onde existiam muitos batizados, esse foi um dos problemas, muitos batizados não evangelizados, e dá no que dá. Onde havia muita separação também entre fé e a prática da vida cristã. Que a fé católica, né, por exemplo, ela não é uma listinha do que pode e o que não pode, né? Até por isso, lá atrás, né, quando eu contei ali a minha história, eu falei, a minha família, nós começamos com o primeiro passo de tentar ser pessoas melhores, né? Sim. Então, começa por aí, né? Não precisa se preocupar, talvez, com uma listinha do que pode e o que não pode, né? A vida espiritual, ela não é isso, né, padre? Não é. Veja só, quem é o cristão? Eu até anotei aqui. Ninguém se torna cristão só porque teve algumas aulas sobre Jesus, algumas catequeses. Não. Né? O que importa não é a religião. Aí nós estamos fazendo, às vezes, uma confusão tremenda sobre fé e religião. Religião não é a fé. As pessoas se baseiam na religião. A religião, por isso, não importa a religião que você pratica. O que importa é a humanidade que cada um vive, né? O Evangelho não é um livro de religião, né? Mas de um projeto de vida, do reino. E até é interessante a gente ver que Jesus foi muito contra a religião. Foi contra a religião. Evidente, Jesus foi contra as normas, regras do templo, e um monte de coisas.
Foi a própria religião que matou Jesus, né? A religião desfigura o evangelho. A religião, aí veja, aquilo que você citou, não consiste em assistir cerimônias sagradas nos templos e participar dos cultos e rituais. Tudo isso já no tempo de Jesus havia demonstrado sua inutilidade. Não adianta você querer seguir todas as normas e regras, seja lá, e ter um coração vazio. Ser um cumpridor de normas, regras, não leva a nada. O que é importante é uma experiência de Deus, que você vive, e você a vai transmitir, né, aos outros. Por isso, que eu falei que Jesus se distanciou, né? Ele relativizou, por exemplo, o templo de Jerusalém. O dia de sábado era sagrado, Jesus nem estava aí. As autoridades religiosas, pessoas sagradas, as tradições, mas sempre esteve em favor da humanidade, das pessoas. Isso é importante. Sua missão era vista como uma realização do reino. Não estava voltada, a religião não estava voltada para doutrinas, ritos, leis, prescrições morais, práticas religiosas, mas simplesmente Jesus estava voltado para o amor e para o perdão e para acolher a todos. Por isso não podemos julgar ninguém. Nunca sabemos a hora da graça de uma pessoa. Como para ti, por exemplo, aquela menina chegou um dia, quem sabe foi uma mediação, uma hora da graça. Santo Agostinho teve a sua, Santo Inácio teve a sua, São Pedro Canísio teve a sua, seu momento. Então, isso que eu admiro muito no Papa Francisco, que ele diz, quem somos nós para julgar alguém? E agora na Jornada Mundial da Juventude em Portugal, apareceram uns problemas ali, quando o Papa teve que insistir e dizer: a Igreja acolhe a todos, sem distinção. Porque hoje tem toda essa discussão também, aí em relação à sexualidade, né? Tudo isso. A Igreja é mãe, acolhe a todos. Agora, isso não significa, bom, vale tudo. Não. Há situações, elementos, é preciso muito diálogo, muita conversa, né? Existe falha? Existe. Como na família existe. E daí? Vamos agora ficar lastimando ali, não sei lá o quê? Aliás, isso é outra coisa. Tem muitas pessoas que ficam remoendo o passado. Remoendo o passado, se culpando porque fez isso, fez aquilo, que não se sente perdoado por Deus. Não. Deus perdoa, olha para frente. E nesse sentido, Jesus é um exemplo fantástico. Ele vai. E padre, eu, pelo menos do pouco que eu conheço, eu vejo que aí o senhor me dá o direcionamento correto na minha colocação aqui, mas não sei se Jesus, a vida espiritual, a religião, o quê, mas foi fundamental para moldar o mundo ao longo da sua história, principalmente em distinguir o certo do errado, né? Por exemplo, a questão, pegar, por exemplo, os 10 mandamentos, né? Não matar, não roubar. Então, ele teve um papel bem importante para moldar essa visão do mundo atual entre o certo e o errado, ou não é bem assim? Não. Até certo ponto é verdade. Sim. Agora, não adianta você saber os 10 mandamentos. Não adianta nada. Por isso Jesus, até perguntaram lá para Jesus, afinal de contas, qual é o maior mandamento? E Jesus foi sintético. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Pronto, acabou. O resto é acréscimo. Né? Então, Jesus, claro que modificou, moldou, trouxe uma visão diferente. Para quem? Para a humanidade. Para os homens, para o relacionamento das pessoas.
Por isso ele entrou em conflito com os fariseus, saduceus e sumos sacerdotes. Claro, porque tudo aquilo que ele veio achar que fazia parte do reino, ele não abria mão, ele era, né? E aí o conflito, porque você falou 10 mandamentos, lá os nossos fariseus e saduceus tinham 600 e poucos normas e leis, que o povo pobre ninguém sabia. Eu não sei nem os 10 ainda. Hoje muitas pessoas não sabem. Não sei de cor, né? Eu acho que não, isso é a catequese decoreba. Eu tinha ela também, tinha perguntas e respostas. Sistema de ensino isso, mas isso já foi. Eu acho que hoje nós precisamos ajudar as pessoas a refletir e a pensar, né? A serem mais críticas em relação à existência, à vida, e tentar também, né? Quando falam de igreja, a igreja... ela vai continuar, nós vamos passar. A igreja a igreja está em crise, a igreja está isso. Como é que está em crise? Se Jesus está nela, não pode estar em crise. Porque quem conduz a igreja é o Espírito Santo. Não somos nós. Nós amanhã estamos mortos. E a igreja continua. Então, quando as pessoas às vezes falam assim da crise, não sei lá, aqui claro, é bastante visível. Os jovens não participam, a igreja está vazia. E daí? Eu não me preocupo. É bonito, tá, tudo bem, mas eu não me preocupo que a igreja esteja lotada. Já houve um tempo, mas era obrigado. Hoje, diante, né? Ninguém vai te obrigar. Não, mas vai quem quer. Quem vai descobrindo. Agora, aí está a tarefa, o desafio nosso. Como é que nós vamos ajudar as pessoas a fazerem a experiência de Jesus? Como é que nós vamos levar as pessoas ao encontro de Jesus? Não ao encontro das normas, regras e coisas. Então, aqui a evangelização foi uma romanização. Os antigos padres colocavam assim aqui os mandamentos, as normas, leis da igreja, e se você não fosse, você já era do diabo. Mas, gente, nós não estamos mais nessa época. Nós estamos num mundo diferente. E nós precisamos criar, nós precisamos inventar, nós precisamos nos lançar e não se apavorar, né? Eu acho que hoje, aquilo que você falava antes, hoje não se transmite mais a fé de geração em geração. Uma e outra família. Agora, você está ajudando a tua filha. Claro, vai transmitindo aquilo que você descobriu, tua esposa, acha que é bom para ela. Transmite isso. Mas isso não significa que todo mundo vai estar na igreja. Vai estar na igreja cada domingo. Não. Vive a tua fé, né? Mas não descarta de vez em quando. Não, eu vou junto, é a minha comunidade. Ela também precisa de mim. E essa questão de viver a tua fé, eu acho que ela é bem importante citar assim dessa forma, porque não é porque um vai na missa, o outro não, esse é da religião X, esse da Y, que um é melhor que o outro, ou que a gente pode julgar as outras pessoas, né? Que a gente pode se sentir acima de alguém por causa desse tipo de coisa, né? Também não é esse o objetivo, né? Viver a sua fé, no caso, seria... porque hoje o mundo ele foi mudando, ele está mudando e vai estar sempre mudando. Sempre, graças a Deus, graças a Deus. Por isso eu digo, nós somos os privilegiados por podermos acompanhar tanta evolução neste mundo, né? Somos privilegiados. Agora, essa questão da fé, cada um tem que descobrir qual a sua missão, qual o seu lugar, qual o seu espaço no mundo. E os adultos, acho que tem que ajudar os mais novos a perceberem. Afinal de contas, tu está no mundo para quê? Qual é a tua missão? O que tu quer? Só festejar? Só isso? Não, isso não vai te preencher.
Pode ser um tempo, um período X, todo mundo passa por isso, mas chega um momento em que, não, espera aí, eu preciso tomar uma atitude mais coerente, né? Em síntese, eu diria, nós precisamos voltar a Jesus, né? A sua pregação e as suas ações. E diz um grande teólogo, o futuro da igreja depende do passado, mas do passado que é Jesus o Galileu. Sim, voltar a ele. Nós temos ainda muitas coisas a descobrir de Jesus. Você pode saber todos os mandamentos de cor e tapapá. E daí? Esse é um problema da catequese. Muitas vezes sabem os mandamentos, os sacramentos, mas não sabem nada de Jesus. Padre, o senhor entrou num ponto assim que eu acho fundamental. Você tem que encontrar seu espaço no mundo, tem que saber por que está aqui, né? Sim. E aí que eu acho que essa é uma pergunta para todo mundo fazer a si mesmo, né? Por que você acorda todos os dias de manhã, né? Por que você está no mundo? E aí como eu vejo isso? E não que esse seja o correto, né? Mas é como é a minha cosmovisão, vamos dizer assim. Sim. Eu vejo que, por que você está no mundo? Você tem uma missão. Qual é essa missão? Qual é o teu destino? Eu quero ser uma pessoa boa para chegar no céu. Beleza. E aí você levanta todo dia de manhã e através das pequenas ações que você faz ao longo do dia, que você faz ao longo da semana, com a família, no trabalho, tudo mais, é isso que vai preenchendo esse vazio e mostrando esse porquê e fazendo com que você chegue nesse destino que você deseja. Mas para isso é necessário chegar lá, ter muita humildade e paciência para consigo mesmo, para com os outros, e estar disposto a fazer a experiência de Jesus. Estar disposto a aquilo que você diz, a acolher no teu coração, ou tomar consciência de que o amor, Deus já habita em você. E eu diria melhorar o mundo. Sim, isso não nada mais é do que o reino de Deus, né? Melhorar o mundo, melhorar a vida das pessoas, melhorar no sentido amplo a vida das famílias, da comunidade, para que haja menos trevas, para que haja mais luz, né? Mas para isso é preciso de uma fé, né? Não tanto doutrinal, mas muito mais experiencial, né? E aí temos os nossos desafios. E essa experiência, tu não faz no lugar do outro. É tua. E se você não assume, né, não é outro alguém que vai assumir, né? Então, tomar consciência que você é imprescindível nesse momento na história, né? Agora, deixar também nas mãos de Deus Nosso Senhor, faça o que, né, esteja de acordo com a vontade dEle. E aí precisa discernir. Veja, falando da espiritualidade, eu até gostaria de colocar pequenas definições, mas pensamentos. Por exemplo, o que é espiritualidade? Espiritualidade é aquilo que anima a vida e a ação dos cristãos, que anima, né? No fundo, a espiritualidade é um modo de ser e viver no mundo. O modo de ser e viver no mundo, né? É um estilo de vida, estilo que irradia vitalidade, né? Entusiasmo. É a força interior, que te impulsiona para viver. A espiritualidade é que nem o motor que faz, né, girar, movimentar.
é o Espírito de Deus em nós, é o amor de Deus. Que nem o amor da Santíssima Trindade, que vai do Pai para o Filho para o Espírito Santo. É um amor circulante. Espiritualidade é quando a pessoa toma consciência de que o Espírito de Deus, a vida de Jesus, a vida de Deus, tu não vai buscar fora, tu vai mergulhar dentro e aí vai conversar. É a capacidade também de decifrar na história, né? Por onde vai a vida, descobrir. Para terminar aí, descobrir que dentro de nós existem movimentos. Há movimentos, moções, sentimentos. Há moções e sentimentos que são no bom espírito, e há também movimentos e sentimentos que são no mau espírito. Isso acontece com todos. Ninguém precisa dizer que não é tentado. Todos somos, né? E você tem que estar atento e atenta a discernir, a distinguir. Opa, isso ajuda. Opa, isso não ajuda. Então ele tem que fazer, tudo depende das escolhas, opções. E a gente praticar essa espiritualidade, né, conseguir discernir, nos ajuda muito a amadurecer, né? Porque a gente consegue perceber que a gente não pode fazer só o que a gente tem vontade, né? A gente não pode só fazer o que é gostosinho, né? A gente tem que fazer coisas que precisam ser feitas. Exatamente. Exatamente. Desculpe a palavra, mas é essa mesmo. É colocar a mão na merda. Não tem. Né? Não, vou pegar coisa bem concreta, real. Eu às vezes digo para... vocês vão casar? Vão casar? Sim, sim. Vão querer ter filhos? Sim, sim. Então aprenda a colocar a mão na merda. E faça com amor. É verdade. Não, vai cuidar de criança, vai limpar a criança, cocô, não sei lá o quê. Fede, eu não vou. Vai. Mesmo que você não queira. É tua... É por amor. Por amor. Tu vê, é interessante. Por amor a gente faz essas coisas. Se não é por amor, podemos encilhar o nosso cavalinho e pronto. Nada mais. E assim vai. Mais alguma coisa? Claro. Padre, para quem não sabe talvez como começar, né? Tá nos assistindo aqui e percebeu que realmente esse é um caminho, né? E encontrou isso dentro de si. Qual a melhor forma de começar? Porque quando a gente fala, né, que tem que buscar a Deus, né, Jesus, toda essa coisa, o que é isso? Como transformar isso em ações? Né? É pela missa? É por você mesmo? Como buscar isso? O que é, assim, amar a Deus sobre todas as coisas, que é um dos mandamentos aí que o senhor citou? Olha, eu tinha um grande sonho. E esse sonho para mim ainda não acabou. Não é um sonho particular, mas hoje é um sonho da Companhia de Jesus no mundo inteiro. E qual é a missão da Companhia de Jesus no mundo inteiro? Está ali. A primeira prioridade da companhia diz assim: ajudar as pessoas a terem um encontro com Deus. Espiritualidade. Agora, como chegar? Eu tinha começado aqui na paróquia com um pequeno grupo que se reunia e partilhava. Partilhava a sua vida, a sua história, a sua oração. Eu, quando estava aí, de vez em quando lá em Sede Capela, levava um grupo de catequistas, de pais também, ministros, onde a gente fazia os encontros de exercícios espirituais. Nós estamos devendo ainda. Estamos devendo. E acho que temos que fazer isso.
ajudar as pessoas, homens, mulheres, independente de religião até. Os exercícios espirituais não são só para os católicos, para todos. Porque é uma questão humana, né? E a pessoa, quando ela descobre Deus nela, ninguém mais segura. Ela vai. Não tem problema. Surgem problemas, surgem. Mas ela é como que possuída, animada e fortalecida com o espírito, com uma força, né? Que a faz levar adiante. Isso, para mim, são os exercícios espirituais. Claro, da qual a missa faz parte, são todas as coisas assim. Mas os exercícios espirituais que são de Santo Inácio, ele que descobriu e fez maravilhas. E ele que ajudou a converter, né, um monte de pessoas no mundo inteiro, através dos exercícios espirituais, né? Que é favorecer essa experiência do homem e da mulher ter um encontro com Deus. De certa forma, padre, então seria algo no sentido de assim, Deus ele começa por nós, dentro de nós, né? Porque, como o senhor falou, não é uma coisa, a vida espiritual que a gente busca fora. A graça está dentro de você. A graça está dentro, só né? Está bloqueada, talvez. E aí depois que ela agiu em você, você começou por você, você acaba transmitindo para os outros. Exatamente. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Tu pode ir em 1000 missas, não vai resolver nada. Enquanto você... É que nem aquela experiência, né? Me lembro de Paulo. Apóstolo Paulo, levou 30 anos e pouco, né? Matador, vagabundo e tal. Um dia ele se deu conta. O que estou fazendo? Estou matando. É essa vida que eu quero? É isso? Começa por aí. E aí, não. E aí começa a transformação. Então, se a gente poderia comparar, dentro do teu coração está a semente, o amor, a graça de Deus, o Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo, habitação de Deus. Então não é fora. Na missa, orações, para lá, para cá, em pizzaria ou shopping, não é fora, é dentro de você. E aí, esse é o grande desafio das pessoas, para isso tem que parar. Tem que parar. Um momento na vida e pensar. Isso é difícil hoje, porque as pessoas... Mas isso pode ser a obra do mau espírito. Mau espírito que não deixa as pessoas a se encontrarem. Porque para o mau espírito, para o capeta, o diabo, a pior coisa é quando a pessoa descobre a si mesma. Aí ela não se deixa mais enganar. E enquanto ela não... o diabinho aí ele vai enganando, né? Vai fazendo a sua festa. Tá bom? Então, é dentro. É como que... lembra do Zaqueu? Zaqueu convidou Jesus para sua casa. Entrou na casa. E quando Jesus entrou na casa, Zaqueu percebeu toda a malandragem, o roubo que ele fez. E não quero mais. Então foi iluminado. Essa casa do Zaqueu foi iluminada. Assim, na medida em que o coração do homem e da mulher vai sendo iluminado, ninguém mais segura. Não tem. Pode ver o capeta. Muitos têm medo de diabo, capeta, o mau espírito. Eu digo, deixa eles. Tu não tem nada a ver com eles. Então, vive tua vida. Tu sabe que é filho de Deus, que Deus está te guiando. Né? Mas ele que vai ter tentação? Vai! Muita tentação. E são pequenas tentações. Por exemplo, uma das tentações... eu não preciso ir mais na missa. Já é uma. Eu não preciso, né,
fazer alguma coisa que prometi. Então, vai, devagarzinho, né? Até o capeta age dentro da igreja. Dos espaços, lugares sagrados, ele mais está presente. A gente acha que o capeta, o mau espírito, está presente no mundo. Ele está mais presente onde há os espaços sagrados, porque é perigoso para ele perder, né? Mais um cliente, né? Imagina só. Então, e acontece de uma maneira muito sutil. Como é que age, às vezes, o mau espírito? Mesmo na igreja, está lá, você fazendo a leitura, tá bom? Ok? O povo está aí, ouvindo. De repente, começa lá, o som não funciona, e aí você desviou. Muito simples. Aí conseguiu desviar. Ou uma criança faz são os ruídos da liturgia que a gente chama. Mas é muito simples. Mesmo em relação, né, ao mundo que nós vivemos, o mundo também todo pornográfico, sexualizado, essa coisa tudo, né? Sim, e aí? Bom, é esse o mundo. Os homens o criaram. E o capeta se diverte. Agora, qual é o teu posicionamento? Isso depende de ti. Se você não tiver uma estrutura interna, espiritual forte, você cai. É verdade. É verdade. É isso que vai moldar e te dar um direcionamento para a vida, né? Isso. Padre, tá maravilhoso o nosso papo. Mas tá no fim, né? Né? Então, a gente agora vai para os nossos comerciais e depois tem os nossos quadros aí, que hoje tá um pouquinho diferente e bem especial, tá? Então, aguarde aí que hoje tá muito especial para você. Cervejaria Lasberg. Feita no berço nacional da Oktoberfest, cervejaria mais premiada do Oeste Catarinense. Quem conhece sabe, Lasberg é qualidade e sabor incomparável. Berwanger Contabilidade, serviços de abertura e manutenção de empresa de todos os portes, além de consultorias nas áreas contábil e fiscal. Tudo isso porque conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Despachante Roberto, serviços de primeiro emplacamento, licenciamentos, transferências, alterações de dados, segunda via, mudanças de características e demais serviços do ramo. Escritório no centro de Itapiranga. Fone Whats 36770111. Sicredi, escolha uma alternativa mais próspera e colaborativa para a sua vida financeira. Sicredi, construímos juntos comunidades mais prósperas. Lupo.fitness, roupas e acessórios da linha fitness e esportiva. Produtos com conforto, qualidade e durabilidade é na Lupo Esporte Itapiranga. SN Equipamentos, há 18 anos no Rio Grande do Sul e há 4 anos em Santa Catarina. Toda linha de equipamentos para suíno e avicultura em um só lugar. Gesconver, um ecossistema de soluções em consultoria, treinamentos e cursos para empresas e profissionais. Acesse gesconver.com.br e saiba mais. Francar Motos, concessionária Yamaha. A Francar Motos Yamaha e Veículos garante qualidade, conforto e segurança para você e para sua família. Concessionária autorizada Yamaha para Itapiranga e região. Vá até a Francar Yamaha Motos e Veículos Itapiranga e realize seu sonho. Você conhece a Revisa Auto Center? A Revisa é uma loja completa para o seu carro que desde 2016 chegou a Itapiranga para garantir o seu conforto e segurança na estrada. Uma Auto Center com toda a parte de mecânica, ar-condicionado quente e frio, baterias, injeção eletrônica, suspensão, amortecedores, pneus e muito mais. Aqui você encontra profissionais qualificados e equipamentos atualizados para deixar o seu carro em ótimas condições. Eu sou o Peter Paulo.
Estamos de volta e esses foram os nossos patrocinadores que eu sempre vou pedir para você lembrar com muito carinho, porque é graças a eles que nós conseguimos levar esse conteúdo até você. E a gente também sempre ressalta a importância aqui dos nossos patrocinadores ouro, que é a Revisa Pneus, lá do César e do Daniel, que tem um serviço de muita qualidade, isso eu garanto para você. A Francar Yamaha Motos e Veículos, lá do Pedro Paulo, com muitas novidades, e também a Nedel Telecom, que nos permite levar esse conteúdo até você através da internet lá, junto com o Henrique, beleza? Então hoje os nossos quadros eles estão um pouco diferentes, né? Geralmente a gente tem perguntas aqui para interagir, mas hoje a gente vai fazer de uma forma um pouco diferente, aproveitando a presença do Padre Dionísio aqui. Padre, a gente tem aqui algumas orações para a gente entender como interpretar elas, porque eu acho que isso é muito importante para todo mundo, né? Então a gente tem aqui algumas orações que a gente vai interpretar junto, né? E vai buscar levar para o pessoal de casa o sentido que existe por trás dessas orações. Sim, eu faria uma observação. Imagina, Léo, que um dia tua filha ou teu filho chegue a você ou a tua esposa e diz assim: pai, mãe, me ensine a rezar. É isso que aconteceu com os apóstolos. Eles vendo Jesus rezar. Aí Jesus diz: quando rezardes, rezai assim. Aí tem o Pai Nosso. A primeira oração, né, é o Pai Nosso, né, que começa assim: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O que extrair desse primeiro trecho? Primeiro, o reconhecimento de Deus como Pai, né? Está no céu. Está no céu aonde? O que significa ali? Jesus diz: o reino de Deus já está presente no meio. Através de Jesus o céu chegou até nós. O Pai chegou até nós. Venha a nós o vosso reino. E aí vem outro elemento. Seja feita a vossa vontade. Como é difícil. Porque nós queremos fazer a nossa vontade. E é preciso aquilo que dizia antes, de discernir entre vontade de Deus e a nossa vontade, né? Ver, considerar a vontade de Deus me leva para cá e a minha vontade me leva para cá. Bom, faça uma escolha, faça uma opção, né? O que mais tinha? Venha a nós. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Faça para ver. Se desafie. Aí segue assim, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Sim. O Pai Nosso é dividido em duas grandes secções. Primeiro é olhar para o céu. Para o Pai, venha a nós o vosso reino. São 3 pedidos. A segunda parte tem 4 pedidos. Se olha bem. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, sim, o pão nosso. Aí, no pão nosso estão incluídas muitas coisas. É trabalho, é saúde, né? Faz parte. Pão nosso. Perdoai. Sim, essa é outra questão, é difícil perdoar. Perdoar é uma bênção, uma graça de Deus. Perdoai sempre. Mas não consigo. Consegue, claro, você não quer. É porque o capeta está te amarrando para não perdoar. Agora, perdoar. E depois tem... perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Aqui talvez tenha alguma questão de... Não sei se é a melhor palavra, né? Mas reciprocidade. Perdoar para ser perdoado? Algo nesse sentido? Já que estamos, como já citamos, você né? não pode simplesmente considerar, bom, eu vou perdoar para ser perdoado. Não, perdoe. Perdoe sempre.
Se você perdoar, eu não sei. Se ele me perdoou, eu não sei. Mas eu perdoei. Viu Né? como o ser humano é egoísta? Acabei de mostrar isso aqui. Me dá, eu Né? te dou, mas você me dá. Sirva, sempre. perdoe. Perdoe, pronto. E aí vai ser feliz. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que é o que nós já discutimos muito aqui, né? Já. Tentações sempre estão ali, precisamos sempre ser fortes. Caímos, todo mundo cai, ninguém precisa dizer, ai, não sei lá o que isso. Humildade, paciência, cedo ou tarde a gente cai. Vamos reconhecer a nossa fragilidade, mas Deus mora nessa fragilidade dentro desse nosso barro. Sim. E, padre, eu acho muito importante essa reflexão que a gente acaba de fazer, né? Porque muitas pessoas rezam o Pai Nosso todo dia, só que de uma forma decorada, né? De só citar, de falar a oração, sem às vezes fazer essa reflexão do que ele realmente significa, né? Todas essas mensagens que a gente extraiu nessa rápida reflexão, porque se fosse se aprofundar ainda teria muito mais. Claro, só poderia ficar só no Pai Nosso. Então, assim, a próxima aqui é uma oração de São Francisco, que eu vou ler toda ela primeiro e depois a gente faz uma abordagem. Vamos lá. Okay. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Muito bem. Seria uma boa forma de distinguir, né? Outro ponto que a gente também já discutiu bastante aqui, de bem e mal. Sim, luz e trevas, né? Tem esse conflito, né? Jesus, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas, é isso aí. E eu só gostaria de fazer uma observação. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Nós estamos vivendo num momento nesse mundo em que o Papa Francisco, quando foi eleito, se deu o nome de Francisco, inspirado justamente em Francisco de Assis, por causa dessa questão da paz dos pobres, da criação, né? Ele está mexendo muito nisso, trabalhando seriamente pela paz. Nada mais bonito do que uma pessoa ter paz, harmonia, bem-estar. Né? Uma pessoa que não tem paz, que vive em conflito, vive numa confusão, vai ser muito difícil ela conviver na família, com a esposa, com os filhos, no trabalho. Então esse é o objetivo de Francisco e Santa Clara, também Francisco de Assis, onde houver, né, discórdia, onde houver isso, que eu leve. Para isso necessita ser uma pessoa espiritual, senão não vai levar nada. E, padre, referente a essa questão, né, de ser uma oração de São Francisco, até uma oração que eu compartilhei outro dia nas minhas redes sociais, né, e uma pessoa até me pediu o seguinte, uma pessoa de outra religião, ela pediu o seguinte: Léo, como que você, como católico, vê essa questão do santo e tudo mais, né, de uma oração que vem de um santo e tal? Eu logo falei que eu não sou a melhor pessoa para responder isso, porque eu não tenho conhecimento aprofundado, né, sobre essas questões. Mas eu rapidamente fiz uma reflexão, e aí até foi a minha resposta para ele, de que, lendo isso aqui, né, como um simples texto que seja, se todo mundo levasse isso a sério, se todo mundo fosse um pouquinho assim, pelo menos um pouquinho do que diz nesse texto, será que o mundo não seria um pouquinho melhor? Pelo menos, será que você não seria um pouquinho melhor? Né? Porque e daí que foi um santo, e daí que existem estátuas desse santo por aí? Né? O que será que importa? Será que não é o que está por trás do que este texto quer dizer?
né? Que é isso que eu levo comigo todo dia quando eu leio essa oração. Sim. Aí, bom, é toda uma discussão aí de, né, a Igreja Católica às vezes acusada, porque tem santos, tem imagens, tem isso, para lá e para cá. Eu não me importo com isso também, né? Houve problemas ao longo da história, sim, houve. Mas é muita, quase ingenuidade também, ou desconhecimento um pouco histórico, né? E precisamos ser muito criteriosos também para não julgar, colocar todo mundo no mesmo saco, não. Agora, eu teria uma resposta para aquela pessoa, mas seja você isso aqui, você pode ser santo? Você pode ser santo. O que você quer na vida? Você não quer ser santo? Não precisa estátua, você é a estátua. Já pronta, né? Não precisa alguém fazê-la. Então, é evidente, se todo mundo pensasse, refletisse e aprofundasse, o mundo seria diferente. Seria diferente. Foi a grande época dos franciscanos, Francisco de Assis, ele modificou. A época histórica dele, né, era uma bagunça, estava pior que hoje, né? Mas ele... E essa é uma oração, é consequência da sua vida. Cada um pode tirar do seu coração o que tem. Não tira o que não tem. Não é verdade? Então, se tem coisas boas, tira coisas boas. As coisas boas, elas, como o senhor já falou, estão aqui, né? Só você precisa extrair elas. Externadas pela palavra, pelas ações, pelos gestos, pela vida. Sim. Para finalizar, padre, a oração de São José, tá? Que é uma oração que me ajudou muito, particularmente num momento um pouco mais difícil assim da minha vida, onde eu tinha problemas aí com o trabalho e tudo mais, né? E eu comecei a pensar, meu Deus, por que essas coisas estão acontecendo? Por que eu estou me sentindo assim? E eu fui buscar respostas, né? E coincidentemente uma pessoa me mandou essa oração e ela realmente serviu muito para mim. Então eu gostaria de rapidamente também ler ela para a gente fazer uma abordagem geral para finalizar. Ó glorioso São José, modelo de todos os que se consagram ao trabalho, alcançai-me a graça de trabalhar com espírito de penitência em expiação dos meus pecados, de trabalhar com consciência, pondo o cumprimento do meu dever acima das minhas inclinações naturais, de trabalhar com agradecimento e alegria, olhando como uma honra o poder de desenvolver por meio do trabalho os dons recebidos por Deus, né? Então esse é o primeiro trechinho dela, que me ajudou a ver que o trabalho ele era uma forma de eu expor o que eu sei, né? De eu servir o próximo, né? E de certa forma também, como eu estava passando por um momento assim difícil, essa parte que diz assim, né? Trabalhar com espírito de penitência em expiação dos meus pecados, é algo que eu pensei, opa, bom, eu preciso passar por isso para chegar naquele meu objetivo. É mais ou menos por aí? Bom, tá, eu não sei qual foi o momento existencial que você viveu, mas muitas vezes eu prefiro positivar muitas vezes as situações, apesar de serem negativas. Então, ter consciência, assim, do reconhecimento dos seus erros, das suas falhas, né? Pecados, coisas assim. Mas ajudou. Mas a gente agradecer a Deus, dizer nós fomos criados para servir, para amar. Nós fomos criados para, Santo Inácio diria, para a maior glória de Deus, para buscar e achar Deus em todas as coisas, também no trabalho, nesse sentido positivar, né? Porque nós temos no nosso inconsciente um conceito de pecado. Meus pecados. Sim. Mas o que aconteceu? Nada de extraordinário. Então,
Mas Deus te abandonou? Não. Deus estava lá. Só que você não se deu consciência. Não percebeu. Talvez nesse sentido a oração te despertou. Isso tá bom, né? Mas eu vejo... claro, vai fazer São José. Que figura. Que olha. Que missão. Né? Simples, humilde. Né? E claro, nós aprendemos um pouco sobre São José. Ele não era aquilo que muitas vezes é transmitido também, né? São José era um homem de fibra. Defendia o seu povo. São José na sua vila lá, eles eram perseguidos. Então, São José era um homem lutador, né? Tão bonito a gente olhar para São José nesse sentido, né? É padroeiro, né? Das famílias, das comunidades. Tá bom. Né, padre? E fica também de exemplo, né? E como o senhor falou, era um momento ali existencial meu ali, mas talvez outras pessoas também possam estar passando por alguns momentos que também podem encontrar, às vezes, algumas respostas em outras orações, né? E para finalizar, padre, a gente sempre pede também para o nosso convidado especial aqui nos trazer uma dica de ouro para o pessoal de casa. E eu gostaria então que o senhor compartilhasse conosco, desse uma dica de ouro para o pessoal. Vou partir da própria Sagrada Escritura. Quando o homem encontrou o tesouro, ele foi e vendeu tudo para comprar aquele campo, para adquirir aquele tesouro. Todos nós somos tesouro, mas acima de tudo, todos nós temos um tesouro. Temos pérola, nós somos pérolas preciosas. Em nossa vida, em nosso coração, há pérolas preciosas, que ainda para muitos não foram descobertas. Mas para descobri-las, é preciso colocar-se em movimento, andar, não parar, né? Não se apaziguar ou tornar-se passivo diante das coisas que acontecem na vida pessoal, família e social. E a última coisa, para a gente realmente ser feliz, é preciso romper a membrana, a casca, da exterioridade para a interioridade. É preciso mergulhar dentro de nós mesmos, onde Deus está e nos espera. Não fujamos. A exterioridade leva a vida para as aparências. Não. A graça de Deus, o amor de Deus, o Espírito Santo, ele sempre nos puxa como que de volta para o lugar onde devemos estar. E termino com o primeiro ser humano, lá no Gênesis. Adão era feliz. Feliz. Cometeu uma besteira pela liberdade. E aí vem Deus. Mas Deus não abandona. Também acho que isso é importante. Ter consciência de que Deus não abandona ninguém. Por pior besteira que fez, não abandona. Ele vem ao encontro. E é tão bonito, Deus vem. Adão, onde estás? Oi, Adão, onde estás? O que aconteceu? Você aprontou alguma coisa? Por que tu te escondes? Apareça! Né? Eu estou contigo. E Abraão se escondeu por medo, né? Que nós possamos vencer os medos e nos colocar diante de Deus como somos. Ok? Padre, muito obrigado mesmo, tá? Pela tua presença, pelas reflexões, por compartilhar tanto conhecimento conosco, né? Com o pessoal de casa também, que realmente foi de grande valia, né? A gente fazer essa reflexão e entender a importância e também como, né?
ter uma vida espiritual, porque ela realmente é tão importante. Então, muito obrigado mesmo. Obrigado a todos que nos acompanharam. Tenham saúde, vida e façam o bem. Ok. Isso aí. Então, muito obrigado também a você, né, nosso telespectador, que é a grande razão de nós também termos esse grande programa do Mapa da Riqueza, em parceria com a SATV e também o Único Atalho. E você que quer ainda mais conteúdos como esse, pode acessar aí www.unicoatalho.com.br, que você vai ter acesso a muito mais conteúdos. Então, muito obrigado pela presença e até a próxima. Tchau, tchau. Mapa da Riqueza, com o apoio de Cervejaria Lasberg. Feita no berço nacional da Oktoberfest, cervejaria mais premiada do Oeste Catarinense. Quem conhece sabe, Lasberg é qualidade e sabor incomparável. Berwanger Contabilidade, serviços de abertura e manutenção de empresa de todos os portes, além de consultorias nas áreas contábil e fiscal. Tudo isso porque conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Despachante Roberto, serviços de primeiro emplacamento, licenciamentos, transferências, alterações de dados, segunda via, mudanças de características e demais serviços do ramo. Escritório no centro de Itapiranga. Fone WhatsApp 36770111. Sicredi, escolha uma alternativa mais próspera e colaborativa para a sua vida financeira. Sicredi, construímos juntos comunidades mais prósperas. Lupo.fitness, roupas e acessórios da linha fitness e esportiva. Produtos com conforto, qualidade e durabilidade é na Lupo Esporte Itapiranga. SN Equipamentos, há 18 anos no Rio Grande do Sul e há 4 anos em Santa Catarina. Toda linha de equipamentos para suíno e avicultura em um só lugar. Gesconver, um ecossistema de soluções em consultoria, treinamentos e cursos para empresas e profissionais. Acesse gesconver.com.br e saiba mais. Francar Motos, concessionária Yamaha. A Francar Motos Yamaha e Veículos garante qualidade, conforto e segurança para você e para sua família. Concessionária autorizada Yamaha para Itapiranga e região. Vá até a Francar Yamaha Motos e Veículos Itapiranga e realize seu sonho. Você conhece a Revisa Auto Center? A Revisa é uma loja completa para o seu carro que desde 2016 chegou a Itapiranga para garantir o seu conforto e segurança na estrada. Uma Auto Center com toda a parte de mecânica, ar-condicionado quente e frio, baterias, injeção eletrônica, suspensão, amortecedores, pneus e muito mais. Aqui você encontra profissionais qualificados e equipamentos atualizados para deixar o seu carro em ótimas condições. Eu sou o Peter Paulo.